Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje nós vamos fazer a aula 3 da semana 16. Vamos lá? Estão prontos? Então peguem aí o material de vocês, o livro Aprender Sempre, esse daqui, ó, essa capa, isso. O estojo de vocês, coloquem tudo sobre a mesa, se acomodem, um lugar bem tranquilo para a gente fazer a nossa aula. Vamos lá? Então vamos, olha aqui, crianças, a aula de hoje, ela é de língua portuguesa, tá? Nós vamos continuar a sequência didática 2 e hoje nós vamos fazer a aula 4 e a aula 5, tá? Na aula 4 nós vamos fazer o reconto da história O Lobo e os 7 Cabritinhos. E na aula 5, nós vamos fazer a reescrita coletiva de parte do conto, tá? O Lobo e os 7 Cabritinhos. Essas atividades estão na página 26. Então, vocês podem abrir lá na página 26 para nós colocarmos a data de hoje. Ontem foi terça-feira, dia 15. E hoje, dia 16, quarta-feira. Então, vocês podem colocar a data de hoje aí no livro, ó. 16/6/2021. Colocaram? Muito bem, então vamos lá, crianças. Olha só. Aula 4. Reconto da história O Lobo e os 7 Cabritinhos. O que vamos aprender? Nessa aula você irá recontar a história O Lobo e os 7 Cabritinhos, tendo como apoio o planejamento. Então, vocês lembram que na aula passada nós fizemos o planejamento, não foi? Nós vamos utilizar ele para vocês recontar. Vocês não vão ler a história, vocês vão contar a história, tá bom? Então, vocês vão escolher aí um momento na casa de vocês para vocês contar essa história para alguém. Alguém da sua família, tá bom? Pode ser mais de uma pessoa. Se você conseguir reunir a família toda, melhor ainda, tá bom? Olha aqui, crianças. E vocês vão ter como orientação esse planejamento que nós fizemos. Vamos relembrar ele, ó. 1. A apresentação da cabra e os cabritinhos. Então, vocês lembram que nós, como começou a história, apresentando a cabra e os cabritinhos, quantos filhinhos ela tinha, né? Quantos cabritos tinham? 2. A saída da cabra e orientação sobre o lobo. Lembra o que ela falou? Então, vocês vão lendo aqui, lembrando da história o que aconteceu, para vocês contarem, tá joia? Então, vamos lá, ó. Saída da cabra e orientação sobre o lobo. Lembram que ela pediu para os cabritinhos não abrir a porta para ninguém? Então, porque tinha um lobo muito perigoso? Isso aí. Aí quem chega no 3, ó, o lobo chega, mas é descoberto pela voz rouca. Lembra da primeira vez? Ele foi descoberto pela voz. Aí ele muda a voz, ó, no 4, muda a voz, lembra? Mesmo assim, ele é descoberto no 5, ó, pela pata preta, não é mesmo? No 6, ele chega com uma pata branca. E aí, depois que ele chega com a pata branca, no 7, os cabritinhos abrem a porta, né? Os cabritinhos no 8, ó, se escondem, mas são descobertos, não é? Vocês podem citar cada lugar que os cabritinhos foram se escondendo, tá bom? No 9, a velha cabra chega, a mamãe chegou em casa e viu toda aquela bagunça, lembra disso? Então, aí a mamãe encontra um dos filhotinhos, não foi? Isso. Agora no 10, encontram um lobo. A mamãe e o filhotinho que ficou encontram um lobo. Onde ele estava? Então, vocês citam onde estava, tá bom? No 11, salvam os cabritinhos. Como eles foram salvos, gente? O que a mamãe fez? O que a mamãe pediu para o cabritinho ir buscar em casa? Tá? Lembram disso? 12,
colocam pedras na barriga do lobo. Então, depois que os cabritinhos saem, o que eles fazem? Colocam pedra dentro da barriga e costura, não é mesmo? E 13, o finalzinho da história, quando o lobo cai na água, né? Porque ele foi beber água, estava com a barriga muito cheia e tchum, lá dentro. Foi isso? Então, olha só, crianças, com esse planejamento que nós já fizemos, vocês vão contar a história aí para alguém da família de vocês. Combinado? Então, essa é uma parte da nossa aula hoje. Agora, nós vamos fazer a outra parte. Olha aqui. A 5, ó. Reescrita a coletiva de parte do conto O Lobo e os Sete Cabritinhos. Nessa aula, você e seus colegas irão reescrever uma parte da história do Lobo e os Sete Cabritinhos, tendo a professora como escriba. Vocês escreverão coletivamente uma parte da história. E a continuação dessa escrita será feita em duplas na próxima aula. Então, nós vamos fazer uma parte da história. O restante vai ser amanhã, tá bom? Então, nós vamos fazer uma parte da história, o começo da história, e vamos até essa parte aqui, ó, que está de vermelho. Uma vez satisfeito, o lobo saiu e foi deitar-se sob uma árvore, no gramado fresco do prado, e não tardou a ferrar no sono. Nós vamos parar aí, combinado? Lá do comecinho da história, até aí nós vamos reescrever hoje. Então, vamos lá, crianças. Quando nós vamos reescrever uma história, nós não escrevemos igualzinho, não é uma cópia. Nós vamos colocando as partes que nós lembramos, as partes mais importantes. Então, por isso que nós fizemos aquele planejamento, lembra? Isso da aula anterior. É muito importante nós olharmos esse planejamento para a gente começar a construir a nossa história. Se nós estivéssemos na escola, cada um de vocês iam falando uma parte da história e a professora ia escrevendo. Mas como nós não estamos na escola, não tem como vocês falarem e a professora escrever, não é mesmo? Então, eu vou escrevendo aí. Vocês vão lembrando as partes da história. Combinado? Então, tá joia, gente, ó. Vocês podem ir falando aí em casa, lembrando, falando alto, não tem problema não, participa da aula aí, tá joia? Então, vamos lá, ó. Primeiro, nós vamos lembrar, nós já lemos agora. Primeira coisa que nós temos que escrever é a apresentação da cabra e dos cabritinhos, não é? Então, nós vamos escrever a apresentação, nós vamos escrever quando a cabra saiu, que o lobo chegou, mas os cabritinhos não abriram a porta, não é mesmo? Vão lembrando o que nós vamos escrever. Que ele muda a voz, como que ele conseguiu mudar a voz, né? Que depois ele foi descoberto pela voz e aí colocou a pata preta e eles descobriram pela pata, não é? Depois ele conseguiu fazer com que a pata dele ficasse branca. Como foi? Lembram? E aí os cabritinhos abriram a porta, se esconderam em vários lugares. Lembra que nós escrevemos também os lugares que eles se esconderam? Cada um se escondeu em um lugar? Então, nós vamos usar isso também, tá joia? E depois que ele comeu todos, ele foi embora e deitou lá na árvore, não foi? Então, até aqui, ó, gente, no nosso planejamento, até nessa parte aqui que eles se esconderam, o lobo descobriu e comeu todos, só sobrou um, né? Então, nessa parte aqui que ele foi embora, nós vamos parar aqui no 8, tá bom? Do nosso planejamento. Tá joia? E essa outra parte nós vamos escrever amanhã. Então, vamos lá, crianças. Olha, no livro de vocês não tem espaço para escrever. Então, vocês têm, aí no material de vocês, no material impresso que vocês retiraram na escola, vocês têm algumas folhas com linhas, assim, ó, para vocês escreverem, né? Então, vocês podem usar esse espaço para escrever.
Se você não tiver esse espaço aí, esse material impresso, o que você vai fazer? Você vai escrever no seu caderno, combinado? Então, aí você vai lá, colocar a data no seu caderno, tá? E aí nós começamos a escrever a história dos o lobo e os 7 cabritinhos. Nós vamos fazer uma reescrita, não é uma cópia, tá bom? Então vamos lá, ó. Qual é o título, crianças? Como chama? O lobo e os 7 cabritinhos. Então a professora vai colocando aqui como a professora pensou. Se você tiver uma ideia melhor, você pode mudar, fique à vontade, tá? Só que eu vou falar para vocês assim, ó, não fiquem copiando correndo. Assistam toda a aula, vamos até o final da aula, depois vocês voltam e aí vocês vão copiar no caderno, porque aí vocês podem pausar e copiar no caderno ou então no material impresso, ok? Tá joia? Então vamos lá, crianças. Ó, o lobo e os 7 cabritinhos. Esse é o título, né? Nós podemos começar? Olha só. Era uma vez uma cabra que tinha 7 cabritinhos. Um dia, querendo ir ao bosque fazer compras, ela chamou os filhinhos e disse. O que ela disse, gente? Vamos ver, ó. Filhinhos, preciso ir ao bosque, mas tem um lobo perigoso por aqui. Não abram a porta. Ele costuma se disfarçar, mas reconhecerão a voz rouca e a pata preta. Lembram disso? Então vamos continuar, ó. A mamãe cabra saiu e logo alguém bateu a porta. Abram, queridos, é a mamãe, eu trouxe um presente para cada um. Mas os cabritinhos perceberam a voz rouca do lobo. Não abrimos, a mamãe não tem a voz rouca, é o lobo. Então o lobo foi até uma loja, comprou argila e comeu para afinar a voz. Voltou lá e disse: Abram, queridos, é a mamãe, eu trouxe um presente para cada um. Mas o lobo colocou a pata preta na janela e os cabritinhos gritaram. O que eles gritaram, gente? A mamãe não tem a pata preta, você é o lobo. Já descobriram. O lobo saiu correndo até a padaria e cobriu a pata com a massa e farinha. Voltou à casa dos cabritinhos e mostrou a pata branca, dizendo que era a mamãe. E eles abriram a porta. O lobo entrou e os cabritinhos correram e se esconderam. O primeiro debaixo da mesa, o segundo embaixo da cama, o terceiro dentro do forno, o quarto na cozinha, o quinto no armário, o sexto na pia e o sétimo na caixa do relógio. O lobo encontrou todos e devorou-os. Somente o último não foi encontrado. Uma vez satisfeito, o lobo saiu e foi deitar-se sob uma árvore no gramado fresco e não tardou a ferrar no sono. Então, olha só, crianças, nós vamos parar por aqui, tá bom? O restante nós vamos continuar amanhã, tá bom? Então, olha só, façam com muito capricho. Vocês podem agora voltar o vídeo e fazer com capricho, tá bom?
Copiem aí, façam bonitinho. Se vocês lembrarem alguma parte que vocês querem colocar, podem colocar, tá? Fiquem à vontade. E assim nós terminamos a nossa aula. Amanhã eu estarei de volta com vocês, tá bom? Para nós continuarmos esta história. Um grande beijo. Fiquem com Deus, crianças.